Bom dia, graças a Deus, estamos aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor, e é uma bênção estarmos reunidos para adorar o nome de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, que alguns também chamam de Atos de Pedro e Paulo, mas o nome consagrado é Atos dos Apóstolos, é o livro que nós estamos estudando domingo pela manhã. E esse livro é fundamental porque ele nos apresenta as bases da igreja. É difícil hoje, na época em que vivemos, saber o que é uma igreja. Algumas pessoas acham que a igreja é um clube social, outros acham que a igreja é um local onde se deve promover educação e bons costumes, outros pensam na igreja como um centro cultural. E aí tem várias formas que as pessoas hoje têm encarado o que é a igreja. Então nós temos que voltar ao Novo Testamento para entender o que é uma igreja. Uma igreja pode ter muitas coisas. Uma igreja pode ter passeios, pode ter esporte, agora está tendo esporte na igreja, não é pecado. Ter passeio na igreja também não é pecado. Pode ter almoços, jantares, vai ter por sinal dos casais, não é pecado nenhum. Mas todos esses elementos, eles não são essenciais à igreja. Isso é muito importante nós termos em mente, para entender o que é uma igreja. De modo rápido, nós podemos dizer que uma igreja é o ajuntamento dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Esse ajuntamento organizado para realizar a obra do Senhor, proclamação do Evangelho, adoração a Deus, é uma igreja. E nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos, depois que a igreja foi inaugurada, com a descida do Espírito Santo de Deus, nós passamos a observar elementos essenciais. O que são elementos essenciais para uma igreja? Não pode faltar. Retiro não é obrigatório ter. Almoços, jantares, passeios também não são obrigatórios. Pode não ter. Prédio, climatização, nada disso é obrigatório ter numa igreja. Isso aqui, graças a Deus, para o nosso conforto, Deus tem nos dado. Mas se um dia perdermos tudo isso, a igreja continua. O que é essencial, que se a igreja não tiver, ela deixa de ser igreja, ela não é uma igreja. É o que nós vamos observar hoje em Atos, capítulo 2, do verso 37 até o verso 47. Na verdade, o Novo Testamento todo fala de elementos essenciais à igreja, mas vamos observar aqui no livro de Atos, logo no início da igreja. A igreja começou agora, Pedro acabou de pregar, e nós vamos observar, diferente dos outros sermões, 4 elementos essenciais à igreja, não são 3. São 4 elementos essenciais para a igreja, e vamos ver se hoje nós observamos pelo menos 1, talvez 2, se o nosso tempo nos permitir. E a pergunta como foi a vida comum da primeira igreja que surgiu ali? É isso que nós queremos entender nesse texto. E a ideia principal do texto que nós vamos ler é que temos que viver o essencial da igreja de Jesus. A gente tem que fazer o essencial para depois ir para o acidental. Acidental não de acidente, mas no sentido de que está em segundo plano. Se não tiver, não tem problema, mas o essencial não pode faltar. E talvez esse seja um problema na modernidade. As pessoas procuram tudo, menos o essencial do que uma igreja precisa ter. Então, leiamos Atos 2, do 37 ao 41, primeiramente. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Aqui é o resultado do sermão de Pedro, obviamente Deus agindo na vida daqueles irmãos, daqueles judeus. E é interessante, nós no domingo passado falamos por cima desse texto, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. E vamos pensar nesse texto aqui, entendendo que na igreja havia arrependimento de pecado e conversão. Primeiro elemento essencial de uma igreja, tem que haver arrependimento de pecados e conversões. Igreja onde não há arrependimento de pecados e conversões, está algo estranho, algo está esquisito. Só que nós vivemos numa época em que as pessoas, eu vou usar essa expressão, elas não sabem se converter, né? Houve um costume muito ruim na história de missões até e da pregação do evangelho, desde a Europa, isso chegou aqui ao Brasil, né, de manifestar uma conversão, quando muitas vezes é apenas uma emoção. E isso é um problema, porque a conversão, ela é uma mudança de vida. O crente, ele vai atrás de Deus, depois que ele se converte, ele vai atrás da palavra, ele busca o Senhor, porque Deus o buscou primeiro. Então o crente, ele persevera, ele quer Deus, ele serve a Deus, ele busca o Senhor, porque Deus transformou a vida dele. Esse é o crente. E nós temos que entender que numa igreja tem que haver arrependimento de pecado e tem que haver conversão. Isso para os novos nascidos, obviamente, mas também para os crentes daquela igreja. A gente sempre está se arrependendo de pecados. Se você faz tempo que não se arrepende de pecados, ou você é, né, quase impecável, ou você não está observando bem alguns pecados do coração. Os pecados mais fáceis de vencer são os pecados visíveis, né? São os mais fáceis. A gente vence rapidinho depois da conversão. Mas os piores pecados estão no coração, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas são pecados gravíssimos. E esses nós temos que vencer também, e é muito mais difícil. A pregação de Pedro aqui, primeiro sermão da igreja, centralizou-se na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Passamos 3 domingos estudando o sermão de Pedro, vimos que foi um sermão complexo, muito bem elaborado, citando os textos do Antigo Testamento, provando que aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo não estavam embriagados e que Jesus realmente era o Messias, que foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e que aqueles judeus eram culpados da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 36, Atos 2:36, e aqui foi bem pesado, né? Pedro foi bem duro com os seus irmãos de raça, judeus. Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele não mediu as palavras. O covarde Pedro, que negou Jesus, agora, no meio daquela multidão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele, Pedro, prega a verdade. E a verdade é que aqueles judeus crucificaram Jesus. E ao crucificar Jesus, eles eram culpados da morte de Jesus. Eles não crucificaram literalmente, mas eles o crucificaram, primeiro o povo gritando, crucificam, crucificam. Depois, a liderança, os sacerdotes, o sinédrio entregou Jesus para que praticamente obrigou Pilatos a decretar uma condenação de Jesus, e por mão dos incrédulos, os romanos, é que Jesus foi crucificado. Mas houveram muitos culpados ali, e nem mencionamos Judas, que foi quem fez ali a artimanha de entregar Jesus aos sacerdotes. Qual foi a reação do povo? E essa reação é a reação de quem está arrependido. Olha o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra é muito importante. Compungiu-se-lhes o coração. Literalmente, significa, esse verbo significa, tiveram o coração traspassado. É como se eles tivessem levado uma facada no coração. O sermão de Pedro doeu neles. Isso significa arrependimento de pecado. Não foi qualquer remorso, não foi um pequeno pesar.
Eles realmente entenderam: cometemos um grande erro, crucificamos o Messias. Você imagina isso? Crucificamos o Filho de Deus. Então, isso ficou extremamente pesado na mente deles, e eles estavam profundamente tristes. É como se uma facada tivesse entrado nos seus corações. E então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Nós crucificamos o Filho de Deus, está tão perdido. É como se eles estivessem pensando: não há mais esperança para nós, matamos o Salvador. Como vai ter salvação para nós que matamos o Salvador? Gritamos naquele dia diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Era esse povo aqui, a quem Jesus estava pregando. Tinha passado aproximadamente aí uns 50 dias após a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha ressuscitado e subido aos céus. Então fica aqui o clamor daqueles judeus. Quando uma pessoa se arrepende de pecados, é isso que ela sente. É um profundo pesar, um extremo pesar. Coração doído, ela quer resolver esse problema. Eu não posso viver neste pecado, eu não posso viver nesta culpa, eu tenho que resolver. Ela quer resolver, ela quer o perdão, e ela vai atrás do perdão. Foi o que eles perguntaram para Pedro: o que é que a gente faz? Eles estavam completamente sem orientação. O que fazer agora? Crucificamos o Salvador. E Pedro responde: arrependei-vos. É o verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependimento aqui não é só uma emoção, é uma mudança de atitude e de vida. Isso é arrependimento. Quem está arrependido não fica só na palavra. Quem está arrependido muda sua atitude, porque é o poder de Deus que age na vida de quem está arrependido dos seus pecados para ter uma mudança de vida. O arrependimento não é só um pesar, é realmente uma mudança de vida, é uma transformação. Tanto para aquele que é pecador e está se convertendo, como para o crente que está se arrependendo dos seus pecados. Em um certo sentido, todos nós que somos crentes, nos convertemos constantemente, não para a salvação, me entenda, mas para a santificação, para vencer os pecados que existem no nosso coração. E eu estava até compartilhando hoje cedo, que ontem eu fui dormir, eram as 10 horas da noite, e tinha uma turma lá perto de casa, num condomínio lá perto, festa, barulheira, som, truanda, aquela música toda, e a gente ouve, né? Tudo bem. E aí, eu já acordei bem cedo, umas 4 e pouco da manhã, ainda é o mesmo barulho, só que bem maior, porque não tinha mais nenhum barulho, né? E eu acordo cedo para poder estudar, ler, fazer minhas coisas, né? E o barulho, aquelas músicas, E eu digo: meu Deus, esse povo ainda está desse jeito. Sabe que horas eles pararam? 6 horas da manhã. O som desligou. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que pode? Né? Eles têm tanta energia, perdidos nas trevas, servindo a Satanás, aos vícios, à prostituição, a tudo que não presta. E eles conseguem ficar, eu nem sei que horas começou, mas do que eu me atentei, de 10 da noite até 6 horas da manhã. Óbvio que não todos, alguns devem ter ido embora, mas ficou aquele movimento ali. E eu fico: como pode os perdidos terem tanta energia para os pecados, né? Deus queira que nós crentes tenhamos tanta energia para as coisas de Deus. Aí vocês: pastor, era só jovenzinho que estava lá. Era não, era pai de família, mãe de família, era adulto mesmo que estava ali. E é difícil entender estas coisas. Mas quando uma pessoa se arrepende, ela deixa essa vida. É um milagre, não é verdade? Quantos aqui viveram esse tipo de vida, se arrependeram dos seus pecados, houve uma conversão e mudaram completamente? É o poder de Deus. Só Deus faz isso na nossa vida, para nós nos dedicarmos em obediência ao Senhor Jesus Cristo, em obediência a Deus. Arrependimento não é só um sentimento, não é só um pesar. Arrependimento é uma mudança de conduta. Obras novas, boas obras,
é viver para a glória de Deus. Isso é o arrependimento. Junto com o arrependimento vem a fé para a conversão. E a salvação opera assim, arrependimento e fé. Uma fé que gera essa conversão. Olhe ainda Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Perceba que logo depois do arrependimento vem o batismo. Mas por quê? Por que hoje não é assim? Hoje é assim. A pessoa prega o evangelho. Quem quer crer em Jesus? Levanta a mão. A pessoa levanta a mão. Aí passa um tempo depois que se batiza, né? Então, esse é o problema. Nem sempre quem levanta a mão realmente creu no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes foi só uma atitude emocional. Quando se fala aqui no Novo Testamento do batismo em nome de Jesus Cristo, essa é a atitude pública no meio de muitas testemunhas que a pessoa diz: eu me arrependo dos meus pecados e creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E aí a pessoa desce as águas, mergulha e sai das águas. E o povo todo viu. Um judeu, e aqui foram batizados quase 3.000 pessoas, deve ter demorado o dia todo batizando esse povo, provavelmente no Rio Jordão. E eles foram batizados ali, e eram judeus. Imagine os outros judeus vendo todos estes que poucos dias estavam gritando: crucificam, crucificam, agora criam em Jesus como Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento. Imagina o impacto que isso trouxe à sociedade e imagina a fé destas pessoas, desses judeus no Senhor Jesus Cristo, que levou-os a deixar o judaísmo, que na época não era a fé verdadeira no Antigo Testamento. O judaísmo do primeiro século era uma mistura de helenismo, né, algumas doutrinas greco-romanas ali, junto com preceitos da lei de Moisés, pitada de legalismo e salvação por obras. Era o judaísmo do primeiro século. Não era a fé veterotestamentária, que é bíblica e correta. Obviamente, que Moisés teve, que Abraão teve. Então, quando se diz aqui, vos seja batizado, quer dizer, se convertam. O batismo era sinônimo de conversão. Quem se batizou está testemunhando que se converteu. Naquela época, o batismo era logo depois da conversão. A pessoa creu em Jesus. O que é que me impede de ser batizado? Nada. Tem água aqui, mergulha, batizou. Pronto. Por quê? Naquela época, ser crente não era nada favorável. Os crentes eram perseguidos. Ninguém ia fingir uma fé ou ia se converter por emoção, até porque era prejuízo, entre aspas aqui, prejuízo na sociedade da época você ser um cristão, porque tudo que era de ruim no mundo no primeiro século, no segundo século, eram os cristãos, né? Eles carregavam os problemas do mundo nas costas, digamos assim, eram sempre os errados. Hoje é diferente, e os séculos misturaram muito a cabeça das pessoas. Então as pessoas hoje não entendem mais o que é arrependimento, nem o que é conversão para a salvação, nem o que é conversão de pecados, e nem o que é batismo. Então é necessário o quê? Primeiro, um ensino bíblico, verdadeira conversão, e depois que aquela pessoa testemunha esta conversão no âmbito da igreja, na sala de novos membros e batismo, que existe, sempre existe nas igrejas, antigamente era chamada a sala da catequese, ainda é, né, em alguns contextos católicos romanos, mas essa era a expressão utilizada na igreja do terceiro, quarto século, mas hoje não mais, obviamente, e a ideia é que ali a pessoa vai revendo as doutrinas e, não, sou crente mesmo, então quem não é batizado, vamos se batizar, aí testemunha publicamente a fé. É por isso que tem um distanciamento entre a conversão da pessoa e o batismo, para que ela entenda o que é arrependimento, o que é conversão, certeza de salvação e outras doutrinas fundamentais, e entenda também o que é o batismo e seja devidamente batizado nas águas para a glória de Deus, e reconhecendo assim a sua conversão. É por isso que hoje é diferente. Mas naquela época, logo depois do arrependimento, havia o batismo que simbolizava esta conversão no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, ainda lendo o versículo 38. Mas aqui não está dizendo que o batismo
é para a remissão dos pecados. O batismo é o símbolo do que Jesus fez para o sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados. E remissão dos pecados aqui se refere a arrependimento, ou melhor, perdão, arrependimento não, libertação. Se refere à libertação dos pecados. Então, no momento que eu creio em Jesus, livre dos meus pecados. Não sou mais escravo dos pecados. Agora sou um filho de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo, que é um Senhor muito bom. E eu tenho que tomar cuidado para não voltar à escravidão dos pecados, que pode acontecer na vida de alguns crentes aqui. Então, conversão implica libertação, e agora eu posso viver com mais tranquilidade. Olha, o Evangelho, ele nunca é opressor. O Evangelho, ele nunca vai trazer um peso para nós. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus é libertador. Ele nos traz liberdade para viver segundo a vontade de Deus. Então, quando você achar que as coisas estão pesadas por uma razão ou outra, fique atento se não é algo que você está entendendo errado, porque o pecado é que oprime. O Evangelho nos liberta. E viver longe do pecado é alegria. E o pecado traz uma falsa alegria, sim, mas é rápida, transitória e momentânea, e a gente logo percebe que não tem futuro aquela alegria do pecado. Observe ainda em Atos capítulo 2, versículo 38, no finalzinho diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja aqui que o Espírito Santo, ele vem, habita na pessoa, logo após a conversão. Veja que esses 3.000 que se converteram, eles não falaram em outras línguas. Não é verdade? Não diz. É muito detalhista o texto aqui, cerca de quase 3.000 se converteram. Mas em nenhum momento diz que eles falaram em outras línguas. Por quê? 120 acabaram de falar em outras línguas. No capítulo 2, isso aqui é muito próximo. Por que eles não falaram em outras línguas? Porque nós já explicamos. O falar em línguas aqui, em Atos, no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10 e no capítulo 19, foi a expressão de Deus para a inauguração da igreja entre os judeus no capítulo 2, entre os samaritanos no capítulo 8, entre os romanos no capítulo 10 e entre os gregos, os efésios, no capítulo 19. Então, o falar em línguas aqui foi sobrenatural, sim, mas para marcar o início da igreja em todas essas etnias, para mostrar que a igreja não é só dos judeus, porque isso foi um problema durante todo o Novo Testamento, os judeus sempre querendo colocar preceitos da lei de Moisés para a salvação. Não todos, é claro, mas alguns. A igreja não é judia, a igreja é para todos os povos. Nem todo mundo que se convertia recebia o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2. Esse povo aqui que se converteu, recebeu o Espírito Santo e não falou em línguas, não teve chama de fogo na cabeça, e receberam o Espírito Santo após a conversão. Então a gente tem que observar esses detalhes do texto. E então no verso 39, nós lemos: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem são todos os que ainda estão longe? Judeus, que ainda estão longe do Senhor Jesus Cristo e da fé, mas gentios também, que não têm a Escritura, que não têm a lei, que não têm as profecias, e que não têm o Messias sendo judeu. Então os gentios, eles precisam se aproximar mais, e essa promessa é para todos os que estão longe, judeus e gentios. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É Deus quem chama, mais uma vez, né? A gente viu isso sobre o plano de Deus, e reforçando aqui novamente, é Deus quem chama alguém para a conversão. Nós pregamos o Evangelho, e Deus é que chama, Deus é quem converte, Deus é quem coloca a fé, Deus é quem fundamenta, Deus é quem edifica. Óbvio que nós temos o nosso papel, e eu repito, nosso papel é querer. Nosso papel é só querer. Eu quero Deus, eu vou buscar a Deus. Pronto, o Senhor faz o resto, porque é o Senhor quem nos fortalece. Nós não temos condição, sozinhos, de viver segundo a vontade do Senhor, para a glória de Deus. Esse texto aqui de Atos 2,39 nos lembra Isaías 57,19, que diz:
como fruto dos seus lábios, criei a paz. O Senhor falando. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Para os que estão longe dele e para os que estão perto dele, o Senhor vai chamar e vai dar esta paz e vai sarar, obviamente referindo-se à conversão e à santificação e a uma vida com Deus próxima do Senhor. Olha então Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho. Isso Pedro ainda falando e pregando. E deu testemunho, e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, além deles terem se convertido, eles tinham que ter cuidado com o contexto ao redor. Qual era o contexto ao redor? Havia uma geração perversa. Essa expressão, geração perversa, remete àqueles judeus incrédulos do Senhor. Aqueles judeus que não criam em Deus como deveriam crer e não criam na palavra de Deus. Deuteronômio 32:5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que é qualificada a nação de Israel, que não creu no Senhor para entrar na terra prometida ali. É geração perversa e deformada. Não são filhos, são manchas. Perceba? São manchas, não agradam a Deus, não são puros, porque não creram no Senhor. Lucas 9:41, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Então, eram homens sem fé, que não criam no poder de Jesus, geração incrédula e perversa. E Lucas 11:29, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Eram os judeus que diziam, faz-nos um sinal se tu é o Messias. Jesus fez muitos sinais, eles querem mais um. Aí Jesus disse, não, o sinal que vocês têm é a revelação do Antigo Testamento, é a história do profeta Jonas, esse é o sinal para vocês, vão aprender do livro de Jonas, e lá diz a meu respeito. Pronto, esse é o sinal. Jesus não quis fazer outro, já tinha feito vários sinais, obviamente. Geração perversa, guarde-se de uma geração perversa. O que é isso? Falsos religiosos. São aqueles que se dizem crentes, mas são apenas religiosos, incrédulos do poder de Deus, vivem nos rituais, têm aparência de pureza, mas não têm um coração transformado. Eu não sei você, mas eu não quero ser um crente assim, né? Só de conversa, um crente só de aparência, honestamente falando, ou faz um negócio para ser da maneira correta, não é verdade, ou não faz. Ou é crente, ou não é crente. E o crente é transformado pelo poder de Deus, foi convertido pelo poder de Deus. É pecador, tem que se arrepender dos seus pecados, mas ele está sempre ali buscando o Senhor e lutando para fazer a vontade de Deus, perseverando. Esse é o crente. Esse está na igreja, esse batalha para fazer aquilo que o Senhor quer. E então, o que foi que aconteceu em Atos 2:41? Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra. Importante, irmãos, que a pregação de Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, 10 dias depois da ressurreição de Jesus, desceu o Espírito Santo ali, ela não foi uma pregação agradável. Por 2 vezes, Pedro acusa aqueles judeus, foi em Jerusalém, isso foi em Jerusalém. Pedro, na festa ali do Pentecostes, multidões estavam ali, judeus de outras províncias foram a Jerusalém, gentios também, mas Pedro pregou um sermão sem se importar se ele seria maltratado ou perseguido. A gente vai ver nos capítulos subsequentes que ele foi, como os outros apóstolos também. Mas ele prega mostrando que aqueles judeus crucificaram o Filho de Deus, o Messias. Não foi uma pregação agradável, não foi uma pregação para chamar adeptos para a nova seita, como alguns dizem por aí. Não foi. Só iria crer nessa pregação aqui aqueles que Deus chamasse.
Hoje não mudou, irmãos. Hoje não mudou. O evangelho é do mesmo jeito. A pregação tem que refletir o que a Bíblia ensina. E só vai crer aqueles que Deus chamar. Para muitas pessoas, a doutrina de Deus, muito claramente revelada aqui, o que eu estou dizendo, você lendo, você percebe, ela é um escândalo para o mundo ao nosso redor. É um escândalo para a sociedade que está ao nosso entorno. Mas é o evangelho, é a palavra de Deus, é a verdade. Por que é um escândalo para a sociedade? Porque eles vivem na doutrina humanista. O homem é mais importante do que tudo. Já desde o iluminismo, a medida de todas as coisas. Para nós, não. Quem mede tudo aqui é Deus. O centro é Deus, do culto, e tem que ser o centro das nossas vidas. Estamos aqui por causa de Deus, para glorificar a Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Menos do que isso, não é cristianismo, não é uma fé bíblica. Menos do que isso, não estamos agradando ao Senhor. Bote isso na sua cabeça. Você veio aqui para adorar e glorificar ao Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não esqueça disso. Aquele povo aceitou a palavra. Aceitar aqui significa, eles concordaram, eles creram, eles disseram, essa realmente é a palavra de Deus. Pedro pregou o que era dito no Antigo Testamento, e elucidou dizendo, este que vocês mataram é o Messias, é o Cristo. E eles perguntaram, o que faremos? Arrependam-se, creiam, se batizem. E foi o que aconteceu. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E é baseado nesse texto que nós entendemos que é depois do batismo nas águas que um convertido se torna membro da igreja. Nessa época aqui, não havia uma secretária, pelo menos eu nunca li nada sobre isso, nem na Bíblia, nem comentaristas, nem na arqueologia, nem em canto nenhum, de que havia uma secretária com a lista de membros. O seu endereço, vou botar aqui, você vai entrar no livro de contatos agora da Igreja Batista de Jerusalém. Não, brincadeira, não tinha Batista nessa época não. Igreja de Jerusalém. Isso não existia. Então, como é que eles contabilizavam? Eles não tinham essa lista, digamos assim, mas eram batizados, e ao batizar nas águas, aquele convertido entrava na igreja local. O que é a igreja local? Essa igreja aqui, a igreja local, a igreja visível, é a igreja local. Existe a igreja universal, são todos os crentes, de todas as épocas, ou melhor, de todos os lugares, que se converteram desde Atos capítulo 2, esse texto aqui que estamos estudando, e vão se converter até o dia do arrebatamento. A igreja tem começo, a igreja tem fim. De Atos 2 até o arrebatamento da igreja, aí acaba o ministério da igreja, vai ter outro povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, no Novo Testamento é a igreja, até hoje. Vai ter outro povo de Deus, que nós chamamos de os santos da tribulação. São aqueles que vão proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo no meio da mais terrível tribulação que vai acontecer aqui na terra. A igreja não vai participar, ela já foi arrebatada. Então, quando uma pessoa é batizada, ela é acrescida na igreja local, a igreja física aqui. E aquela pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, ela já foi acrescentada na igreja universal, na igreja verdadeira, que é a igreja de todos os crentes, aqui no Brasil, em outros estados e em outros locais. Uma característica, então, da igreja aqui é que na igreja havia arrependimento de pecados e conversão. E uma coisa interessante, irmãos, Jesus deixou 120 convertidos, esses 120 aqui já se multiplicaram para 3.000, quase 3.000 convertidos, e a ideia aqui era colocar os alicerces e fundamentos da igreja, uma igreja que estava começando agora. Era tudo muito novo, e eles estavam aprendendo o que viria a ser a igreja. A liderança aqui ainda eram os apóstolos, não haviam pastores, bispos e presbíteros, diáconos, só haviam apóstolos. Depois é que vieram os outros, as outras autoridades da igreja. E então observamos uma segunda característica da igreja que a gente começa hoje, pelo menos. Na igreja havia
perseverança na doutrina da palavra de Deus. Isso é muito importante. Característica fundamental da igreja. Perseverança na doutrina da palavra de Deus. Isso é fundamental para uma igreja. A igreja não pode existir sem perseverar na doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino, o ensino da Escritura. E aí vamos para Atos capítulo 2, verso 42. Esses quase 3.000 convertidos agora estavam se congregando, o que é que eles faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui nós temos 4 elementos essenciais para a vida da igreja naquela época e 4 elementos essenciais para o culto cristão. Esses elementos não podiam faltar, outros podiam, esses não. Durante a história da igreja, vários elementos foram acrescentados ao culto. Por exemplo, algo muito simples, os avisos. Por mim, não haveria aviso na hora do culto, mas a gente tem que ter aviso, porque senão os crentes ficam desavisados, né? Mesmo com WhatsApp, mesmo com comunicados, antigamente a igreja investia um dinheiro em folhetos, boletins, com os avisos e tudo, ficava tudo ali atrás, ninguém pegava. Entende? Aí, não, vamos entregar na mão. Entregava na mão dos irmãos, aí quando depois do culto estava tudo jogado aí no chão. Fazer era sujeira. Deixamos de imprimir, né? E aí manda avisos pelo WhatsApp. Ok, mas ainda assim, muitas vezes o aviso não funciona. Então é necessário avisar aqui e divulgar isso. Por sinal, é importante que nós prestemos atenção nos avisos, né? E no final eu vou dar um aviso que era para a gente ter dado e não deu. Lembrei do aviso. Mas quais são os elementos? Perseverança na doutrina, fundamental. Centralidade do culto a Deus, é Deus e é falar de Deus pela revelação de Deus. Quanto mais fiel à Escritura, melhor, porque a gente corre menos risco de falar de nós mesmos e mais falamos de Deus, porque falamos da Bíblia. Depois, segundo elemento aqui, comunhão. Literalmente é uma coparticipação aqui. Muitas vezes era tido como uma refeição em comum, em que os cristãos participavam. Interessante. Isso talvez não existisse no culto, mas estava na vida daqueles irmãos. A gente faz algo parecido quando a gente marca um almoço, quando a gente marca a cantina ali atrás, quando a gente tem os cafés da manhã aqui na igreja, a gente está promovendo esse tipo de comunhão, uma coparticipação, todo mundo junto para conversar. E eu sei que a gente dá esse intervalinho, é tão gostoso, né? Esses minutinhos entre a aula da escola dominical e o nosso momento de adoração aqui, conversar ali atrás, tomar um café, tem até fila para o café. Vamos fazer 2 garrafas de café para poder dividir a fila ali, para dar tempo de todo mundo tomar o seu café. E é gostoso conversar e compartilhar, é muito bom e estamos precisando disso. Pois comunhão é importante, é um elemento essencial na igreja, os irmãos conversando e até fazendo refeições juntos. Outro elemento que é dito aqui é o partir do pão. O que é o partir do pão? Não é essa refeição informal. Partir do pão é uma expressão técnica de Lucas para ceia do Senhor. Aqui o partir do pão é ceia do Senhor. Então eles faziam a ceia do Senhor regularmente. E orações. Eles estavam sempre procurando momentos para orar. Então isso aqui é o essencial do culto cristão. Óbvio que ao longo do Novo Testamento, outras coisas aparecem, mas isso aqui é o fundamental, é o que deve estar na nossa mente. O que uma igreja não pode deixar de ter são esses elementos aqui. Aqui não tem aviso e não tem muitos outros elementos. Perseverança na doutrina, comunhão, ceia do Senhor e oração. E é interessante também que diz, no verso 43... Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra característica daqueles irmãos, temor. É algo que nós temos que cultivar na nossa vida, temor. O que é temor? É temer Deus, temor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Nós temos que chegar nesse local em silêncio e realmente cultivar esse silêncio em adoração a Deus, não por causa do local em si,
isso aqui não é sagrado, o piso não é sagrado, nada disso é sagrado. Sagrado é o quê? Os crentes em Jesus são santos, nesse sentido, sagrados. Sagrado é o quê? É o momento em que estamos aqui para cultuar a Deus, juntos, entoando cânticos, em oferta a Deus, é uma oferta de louvor, de adoração a Deus, momento também de ouvir a palavra do Senhor, de orar. Então são momentos sagrados, e é nesse momento que a gente tem que ter o temor do Senhor. Mas temer a Deus se refere também à sabedoria que eu devo ter no meu relacionamento com Deus. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quem é louco? É aquele que despreza a sabedoria e o ensino que vem de Deus. Quem é o que teme a Deus? É aquele que aprende do Senhor. Então, temor a Deus implica isso. Eu quero aprender mais de Deus. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Então, por conta disso, eu quero saber mais dele, conhecê-lo. Não há limites para conhecer Deus aqui na terra e nem na eternidade. Não acho que na vida eterna, ressurretos, no novo céu e na nova terra, nós vamos conhecer tudo de Deus. Não vamos. É impossível, porque Deus é infinito. Nós vamos passar. Você pergunta assim: o que é que eu vou fazer na eternidade? Nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus. Isso é uma coisa que a gente vai fazer na eternidade, porque a Escritura diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e não vamos enjoar. Por quê? Porque Deus é infinito. Não tem fim, não tem limites para o Senhor nosso Deus. Eclesiastes 12:13 resume tudo isso. Nós lemos lá em Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus envolve também guardar os mandamentos do Senhor. Não só aprender de Deus, mas guardar, obedecer à vontade revelada de Deus, palavra que nós temos aqui, Bíblia Sagrada, isso é temer ao Senhor. Então, na igreja havia a perseverança na doutrina da palavra de Deus, e os outros elementos nós vamos observando ao longo desse texto. Mas é importante você entender isso. Na igreja, esse ano não tivemos o Casais em Comunhão, que é o retiro dos casais. Ah, que pena, foi ruim, foi triste, verdade, mas não é necessariamente essencial. É importante porque tem o ensino da palavra, é importante porque tem a comunhão, é importante, mas nós temos isso aqui na igreja também, então a gente não morre por causa disso. Ano que vem vai ter, 2022, se Deus permitir, vamos ter o nosso Casais em Comunhão, 2 anos sem Casais em Comunhão, mas ano que vem, se Deus permitir, nós teremos. É edificante, é importante, mas nós temos que entender o que é que a igreja precisa. É palavra de Deus, comunhão, ceia do Senhor. Por quê? Porque na ceia do Senhor nós relembramos o sacrifício de Cristo e oração. Esses elementos são essenciais para uma igreja. Não fala de microfones, não fala de data show, nem fala de música, por incrível que pareça, mas na frente vai falar, mas não fala de música, né? Não fala das cadeiras, porque eu sei que o culto era em pé naquela época, né? Pensou? Fazer um culto em pé aqui fica mais difícil, né? Não estou dizendo que essas coisas são pecado, só estou dizendo que não são essenciais. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe para estarmos vivendo na essência daquilo que o Senhor quer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor, pela tua palavra que nos ensina qual deve ser o nosso foco na nossa vida cristã. Nos prepara, Senhor Deus, para vivermos uma vida que te agrada, focando no que é essencial, porque o essencial é importante, não pode faltar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos este entendimento, esta sabedoria. É o que eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus esteja lhe abençoando durante o seu dia e à noite nos encontraremos novamente às 18h30. Então, bom almoço a todos e até breve. O aviso...